Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com uma homenagem do Luan Sperandio a um grande liberal brasileiro, um dos mais icônicos liberais brasileiros, um dos mais representativos do século XIX, Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, um defensor da liberdade no Brasil do século XIX. Joaquim Nabuco foi um integrante do Partido Liberal, portanto, o partido apelidado de Luzia no Império Brasileiro, e foi notabilizado pela sua luta contra a escravidão. Ele era um dos líderes abolicionistas. Nabuco depois criticaria a proclamação da República como um golpe autoritário, ele defenderia a monarquia, isso também era um traço marcante do pensamento dele. Se dizia abertamente um liberal gladstoniano, macaulayano, influenciado, portanto, pelas ideias e políticas do Partido Liberal do Reino Unido naquela época, mas ele ficou mais conhecido pela sua batalha contra a escravidão e é um dos liberais mais renomados do Brasil. E a homenagem foi feita porque o nascimento de Joaquim Nabuco se deu num dia 19 de agosto, nos arredores, portanto, da data em que o texto foi publicado, dia que se tornou também o dia do historiador. Bem, Joaquim Nabuco, portanto, se consagrou como alguém que lutou contra a escravidão. E o liberalismo é, essencialmente, uma corrente política que se levanta contra a tirania, contra a escravidão, em diversas formas. Inclusive a tirania que nos proíbe de falar. Nesse sentido, sobre liberdade de expressão e também a liberdade de ouvir o que se expressa, nós temos o texto do Wander Santos Gilberti, Se falar é fácil, ouvir também deveria ser. Segundo o Wander sustenta, com uma base liberal, nós deveríamos aprender a conviver com formas de expressão, de pensamento que muitas vezes nos desagradam, que nos magoam, que nos chateiam, que nos irritam, porque, em primeiro lugar, ninguém tem direito de não ser ofendido. De porque não gosta ou não aprecia alguma posição, ou alguma opinião, ou alguma expressão, calar e silenciar, censurar esta opinião, esta expressão. Ninguém tem direito de fazê-lo. E isto sempre sustentaram os liberais da nossa fina tradição liberal. Para o Wander, ainda mais, melhor do que nutrir um intenso desejo de calar as vozes que discordam do seu pensamento, se portam de maneira diferente, seria mostrar que essas vozes estão erradas, que elas são falsas e que não merecem a nossa atenção. A arma mais poderosa contra discursos de ódio não é a repressão, mas mais liberdade de expressão. Justamente porque há liberdade para que todos falem, há liberdade para que os idiotas falem, os tiranos falem, os pretensos tiranos, postulantes a tiranos falem, também há liberdade para que nós, os liberais, e para que as opiniões corretas, mais sensatas, se expressem e desmintam as teses deles, e que proposições positivas e mais criativas sejam ofertadas no mercado de ideias. Este é um bem que nós colhemos em virtude da defesa da liberdade de expressão. Na mesma linha da liberdade de expressão, do espírito crítico, do diálogo, do debate de ideias que deve existir na sociedade aberta, para usar uma expressão popperiana, nós temos o texto da Silvia Magda Baratella Santos. Quantas ideias deixam de ser expostas pelo medo do cancelamento? Cancelamento, essa onda de cair matando nas pessoas por conta de comentários politicamente incorretos, é algo que, embora não deva ser essencialmente proibido, censurado, nós não defendemos isso, mas é algo que cria uma atmosfera asfixiante no debate público que pode estar inibindo boas ideias de serem apresentadas. Diz a Silvia que as perdas geradas a partir do sufocamento das opiniões são imensuráveis, ou seja, sequer se pode medi-las, pois não conhecemos o que deixou de ser exposto. Quantos pensadores deixam de gerar conteúdo pelo receio da penalização caso se expressem mal em algum momento?
Quantos profissionais brilhantes não se privam da exposição em qualquer mídia em virtude da aversão de colocar em risco sua própria carreira? Para piorar, no cenário que nós vivemos, o cancelamento pode motivar a censura propriamente dita, porque é perfeitamente possível que o Estado, sobretudo através do Poder Judiciário, no caso brasileiro, censure opiniões consideradas inadequadas. Até opiniões expressas em grupos privados de WhatsApp, como nós vimos nos últimos dias, né? Por mais idiotas que essas opiniões possam ser. Ninguém as está louvando, diga-se de passagem. Contra a liberdade está o discurso das esquerdas, das extremas esquerdas, o discurso do lulopetismo. E é sobre eles que aborda o artigo do Alex Pipkin, Narrativas pró-Estado contra o Mercado. O Pipkin, no seu artigo, alveja o discurso do PT, principalmente o discurso do ex-presidente Lula, o ex-presidiário Lula da Silva, que está concorrendo novamente à presidência da República, o que é um absurdo. Ele trabalha a narrativa do PT, a narrativa do Lula de que as empresas, especialmente as grandes empresas, a redução de impostos e as privatizações são males diabólicos que precisam ser combatidos para que o bem seja estabelecido e os pobres possam viver dignamente. É uma crítica a este pseudo-raciocínio das esquerdas que o Pipkin desenvolve no seu artigo. Bem, contra as teses das esquerdas nós temos as várias vertentes liberais e uma delas é o pensamento objetivista de Ayn Rand. É uma defesa do objetivismo que é feita pelo Roberto Rachevsky no seu artigo Filosofia, Religião e a Virtude do Egoísmo. O texto do Rachevsky sustenta, como sustenta o objetivismo, que o único instrumento de sobrevivência dos seres humanos é a razão, que a razão vai ditar o que é valor para o ser humano, quais valores devem ser escolhidos e valorizados, com perdão da redundância, valor valorizado, né? Horrível, mas saiu assim, né? E quem deve ser o beneficiário das escolhas humanas e para quê? Segundo ele, baseando-se nas teses objetivistas, quando nós escolhemos alguma coisa para o nosso próprio benefício, nós chamamos isso de egoísmo. E ele é uma virtude na visão objetivista quando nós pensamos que satisfazer nosso autointeresse é necessário para se criar valor e promover o bem. Nós voltaremos ao objetivismo no último artigo do nosso IL Flash de hoje, mas antes temos uma pausa sobre Lord Acton, redigida pelo Tiago Pedreiro de Lima, o major que vem colaborando com o Instituto Liberal. No seu artigo, Uma lição de Lord Acton sobre a Revolução Francesa. Segundo o Tiago Pedreiro de Lima, inspirados por ideais legítimos e uma guerra exitosa na América, os franceses acreditavam que um governo democrático seria infalível. Era o democratismo russoniano que tanto critica o professor Antônio Paim, um dos grandes liberais brasileiros. Diz Lord Acton que eles agiram como se a autoridade devidamente constituída não precisasse de verificação e como se não fossem necessárias barreiras contra a nação. Uma lição que nós não devemos esquecer jamais se nós não quisermos ser oprimidos por falsos defensores da democracia. Na liderança do IL Flash de hoje, nós temos um texto polêmico da Catarina Rochamonte, Egoísmo não é virtude, uma crítica à ética objetivista de Ayn Rand. A gente sempre precisa lembrar que o Instituto Liberal é um espaço aberto ao debate entre ideias distintas dentro do espectro liberal e o objetivismo é uma vertente do liberalismo. Não é a única. Temos muitos objetivistas contribuindo para o Instituto Liberal, mas temos também críticos do objetivismo. Eu mesmo não sou objetivista, nunca me afeiçoei à filosofia objetivista, pessoalmente, e é perfeitamente válido que no debate de ideias nós possamos trazer aqui ao espaço do Instituto Liberal uma visão crítica à filosofia de Ayn Rand, não apenas uma visão favorável. Então, na mesma semana, nós tivemos um texto objetivista do Rachevsky, vários textos objetivistas de outros autores, e um texto crítico. E é ótimo que isso se faça. Então, no texto da Catarina, ela vai desenvolver uma crítica à filosofia objetivista, dizendo que há méritos na teoria política objetivista, que é uma teoria liberal, essencialmente, mas que a sua moral tem muitos problemas,
A Catarina, por exemplo, prefere a moral cristã à moral objetivista, que é uma moral essencialmente ateísta e materialista. E ela critica a própria base da epistemologia randiana, a própria base da sua visão de mundo, que é a ideia da razão como instrumento único para a sobrevivência humana. Segundo a Catarina argumenta, é um dos argumentos centrais da tese dela, a Ayn Rand ignora que antes de exercitar a razão, o ser humano, como espécie animal, exercitou um instinto, e o instinto é também uma das essências, uma das bases da sobrevivência da espécie. Na visão que ela demonstra no artigo, que ela aponta no artigo, Ayn Rand ignorou a história natural da espécie humana, ao colocar a razão como instrumento único de sobrevivência. E por conta disso, todo o seu sistema de valor é falho e cai por terra. Esta é a tese defendida pela Catarina. Que bom que nós temos espaço para divergência, para discussão de ideias. Temos grandes liberais objetivistas ligados ao IL e temos também liberais críticos e não objetivistas ligados ao IL. É para isso que o Instituto Liberal existe, para as diversas vertentes liberais se expressarem e discutirem, trazendo as suas contribuições para refletir sobre a dignidade do indivíduo e a prosperidade do Brasil. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta porque, afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.